Olá, hoje queria falar-vos um pouco sobre o processo de visualização utilizado para ou como autocura. Ora bem, o processo de visualização é algo que já é utilizado há muito tempo, por exemplo, no desporto. É utilizado no desporto de competição como forma de antecipar mentalmente a execução perfeita de uma determinada técnica ou mesmo de determinada performance desportiva. Isto é utilizado há muito tempo e com resultados bastante efetivos. Ou seja, este tipo de prática resulta na melhoria da performance em termos desportivos. Quem diz em termos esportivos, que era algo que eu utilizava como atleta, pode também utilizar-se, sei lá, nas artes, por exemplo, na prática de um instrumento musical ou algo do género. Portanto, é uma prática utilizada frequentemente e com sucesso. Ora bem, eu comecei a utilizar isto, a utilizar a visualização, desde o hospital, após o acidente, como já referi anteriormente nos vídeos, que quando não conseguia fazer mais nada senão utilizar a minha mente, todo o resto, todo o meu corpo estava imobilizado e, portanto, utilizava só a minha mente e visualizava-me a executar determinada tarefa, determinada prática de caminhada ou de BTT ou algo do género. É evidente que esta é uma forma de trabalho. Uma outra questão é utilizar a visualização como uma forma de intervenção mental no próprio corpo. Ou mesmo no corpo de uma outra pessoa. Por exemplo, que é o que se utiliza no Reiki à distância, transmitindo energia à distância para aquela pessoa e intervindo no corpo da própria pessoa, se for auto-Reiki, ou de outra pessoa. E para se fazer algum tipo de trabalho de visualização interno na própria pessoa, é imprescindível que a pessoa esteja num estado de relaxamento ou num estado meditativo. Para quê? Para se conseguir, através do relaxamento do corpo, libertarmos-nos de todos os problemas que estão na nossa mente consciente e assim conseguirmos ultrapassar ou tentar ultrapassar a barreira do nosso subconsciente. Bem, é evidente que eu comecei a utilizar isto ainda no hospital, a meditação, para conseguir relaxar e libertar o meu corpo através da meditação, conseguir chegar, da visualização, conseguir chegar a um processo de cura, mas existem muitas formas de trabalhar este processo de cura no próprio corpo através da visualização. Eu já ouvi relatos de diferentes formas. Eu cheguei a utilizar, por exemplo, a forma através da luz branca, de sentir, de imaginar uma luz branca a percorrer o meu corpo e a dirigir-se para determinada zona e assim imaginar que estaria a patrocinar ou a recriar a cura ou a limpeza de determinada zona que tinha um problema para resolver ou para curar. Neste momento eu fui experimentando outras formas. Aquela que eu neste momento mais utilizo e mais gosto de fazer é imaginar que o meu corpo é semi-transparente e que eu percorro como se fosse, como se eu tivesse um scanner que vai passando ao longo de todo o corpo e limpando os problemas físicos que eu estou a sentir ou que eu tenho conscientemente. E isso pode ser feito de cima para baixo, como de baixo para cima, e na velocidade que eu próprio controlo. Sou eu que controlo a velocidade a que esse imaginário scanner percorre o meu corpo. Posso também dirigir esse foco para determinadas zonas específicas onde eu quero intensificar o meu processo de cura. Ora bem, para isso implica um foco mais localizado. O que é que eu utilizo? Imagino
que a minha mão, como o corpo está transparente ou semi-transparente, imagino que a minha mão consegue chegar lá e que a minha mão tem uma capacidade de limpeza ou de purificação ou de cura. E então consigo deslizar a minha mão por aquela zona e sentir que estou a conseguir limpar aquela zona do problema físico que eu conheço e que tenho, que reconheço que tenho. Ora bem, eu chego inclusivamente, quando quero intensificar esse meu processo de autocura, chego a imaginar um scanner rotativo a circular sobre aquela zona onde eu pretendo executar a minha cura e assim aumentar o meu foco. Imagine, por exemplo, que o meu foco era esta zona do peito, pois eu posso imaginar um scanner circulando à volta do peito de forma a que eu sinta que aquela zona está como foco de cura, não é? Esta é uma forma que eu utilizo. Atenção, que eu estou a referir-me a algo que eu tenho tentado fazer e que tenho conseguido executar e que me sinto bem a fazer. Mas é evidente que para facilitar todo este processo de visualização é importante, se queres experimentar, é importante primeiro que conheças bem o teu corpo. Estou a falar em termos anatómicos. Podes usar inclusivamente imagens que vais obter na internet, através da internet, ou o ideal até é teres imagens do teu próprio corpo, por exemplo, ecografias, raios-x, ressonâncias, exames do teu corpo que te permitam visualizar exatamente o teu corpo e aquilo que ele tem de preferência. E assim tu consegues visualizar na realidade o teu corpo, o problema que ele tem e focalizar-te visualmente para aquele problema que queres ver resolvido ou curado. Pronto, isto explicado assim de uma forma muito sintética, é assim que eu faço. É evidente que todo este processo não é fácil e eu recordo-me numa fase inicial em que demorava bastante tempo a conseguir, só para conseguir focalizar-me naquele ponto ou naquele aspecto que eu queria ver tratado. Porquê? Porque frequentemente eu tinha tendência a dispersar-me e os meus pensamentos iam para outra zona ou iam para coisas do dia a dia ou algo que não tinha nada a ver com aquilo que eu queria tratar. Esta foi a principal dificuldade inicial, aumentar o meu foco. É evidente depois, com a prática, eu agora em poucos segundos consigo entrar num estado de relaxamento profundo e rapidamente focalizar-me naquilo que pretendo realizar no meu corpo. Agora, depois há algumas questões que têm a ver com a forma como eu sinto todo este processo. Eu neste momento, inclusivamente, pela prática, consigo inclusivamente sentir quando estou efetivamente a conseguir atuar sobre aquela zona. Isto tem a ver com algo que eu fui percebendo ao longo do tempo. Fui-me apercebendo que sempre que eu consigo focalizar aquela zona, por exemplo, recordo-me quando estava a focalizar a minha coluna cervical, onde eu tenho a lesão, onde fiz a lesão principal, e eu o que tentava era focalizar aquela zona e sempre que conseguia chegar lá, sempre que eu conseguia visualizar-me a mexer ou a limpar ou a fazer aquele processo de colocação da luz branca naquela zona específica, eu comecei a perceber de uma sensação muito característica minha e que eu neste momento associo como uma confirmação de que estou a conseguir chegar lá. O que é, eu pessoalmente sinto uma leve vibração nos meus pés, nos dedos dos meus pés, principalmente do pé direito, e essa leve vibração, que eu inicialmente até pensei que era visível, mas que já tenho noção neste momento que não é visível, que é algo que eu sinto e que no fundo corresponde exatamente, porque eu fui testando isso, corresponde ao momento em que eu cheguei à zona que eu pretendo tratar.
É como se o meu corpo identificasse que eu estou no sítio certo e está-me a dizer é mesmo isso que tens que fazer neste momento. Bem, mas como qualquer processo, não é fácil tratar disto desta forma e requer muita prática. Trata-se de um trabalho que requer muita crença. Não se pode fazer este tipo de trabalho como se fosse uma obrigação. Do tipo, eu vou ter que fazer isto agora. Não. Tem que ser algo que se sinta. A pessoa tem que estar focalizada naquilo e a sentir e a acreditar que está a fazer aquilo que pretende. Portanto, é necessário que se esteja completamente focado no objetivo que se pretende alcançar. Não pode haver dúvidas. Se queres tentar fazer, não podes ter dúvidas sobre o que estás a fazer. Tens mesmo que acreditar naquilo. E não podes deixar que outros pensamentos interfiram no teu processo de cura e no teu processo de visualização. Naquele momento, tu não és matéria. Tu estás literalmente a trabalhar na luz, se quiseres, na tua transcendência, porque no teu ínfimo tu és energia. E é essa energia que tu vais estar a manipular. E este trabalho eu tenho evoluído bastante a executá-lo, mas tenho sentido que ainda tenho muito para evoluir aqui, ainda tenho muita prática para continuar a fazer. É um trabalho de crescente aprendizagem e, inclusivamente, eu acredito que que ainda não consegui sequer chegar onde eu gostaria. Ou seja, na prática, eu acho que ainda posso ir muito mais longe. E porquê é que eu acho que ainda não consegui? Porque acho que ainda não consegui, na prática, mobilizar totalmente a minha mente subconsciente. O meu subconsciente, os tais 95% da minha mente, que eu não tenho acesso conscientemente, são o meu foco. É aí que eu quero chegar, porque é aí que este trabalho de autocura funciona. Porque a nossa mente tem de facto um poder imenso. E de olhos fechados, quando acedemos ao subconsciente, tudo o que visualizamos e acreditamos verdadeiramente, podemos tornar real. Só temos que acreditar nisso verdadeiramente. Experimenta e não desistas. Vais ver que vais conseguir chegar muito longe. Grato.